determinadas. A substância parda forma, certamente, o núcleo principal da atividade nervosa, e a branca, ao contrário, parece ser a parte condutora. Se cogitarmos de conceber as relações da estrutura cerebral com o desenvolvimento intelectual, é, sobretudo, na substância parda e nos pontos em grande parte formados por ela, que importa atentar, de preferência. O cérebro divide-se em dois hemisférios laterais por um sulco profundo, que segue sua linha mediana e na qual se intermite uma dobra da dura mater, chamado foice do cérebro. Uma segunda prega dessa membrana, tenda do cerebelo, estende-se horizontalmente na região posterior do crânio e separa o cerebelo dos lobos posteriores do cérebro, servindo-lhe de suporte. O cérebro propriamente dito forma, assim, um todo completo, que, conforme o comprovam o desenvolvimento embriológico e a anatomia comparada, avoluma-se e acaba comprimindo e avassalando as demais partes. Esse aumento de volume, nos animais, corresponde à sua elevação na escala, com acentuada tendência para o tipo do cérebro humano. Examinando por cima, cada hemisfério parece formar uma massa distinta, apresentando à superfície uma porção de sulcos de contorno, permeando cordões intestiniformes, ou circunvoluções. Comumente, os dois hemisférios são semelhantes e se dividem em três segmentos sucessivos, de diante para trás, os lobos frontal, parietal e occipital. Visto de lado, haveria que juntar o lobo inferior temporal e, além deste, um pequeno lobo oculto, chamado ilha, ou lobo central. Os anatomistas antigos pouca atenção ligaram às circunvoluções, ainda porque tardaram em reconhecer que os dois hemisférios não são inteiramente simétricos. Assim, consideravam fortuita a distribuição das ditas circunvoluções, ou, conforme diz um observador, como um punhado de intestinos lançados ao acaso, de sorte que os desenhistas costumavam fantasiá-los assim nas suas estampas anatômicas. As observações mais aprofundadas destes últimos tempos ensinaram-nos, entretanto, que essa bela desordem é um efeito artístico da natureza e que existe um plano definido, uma certa lei que então não fora notada, de vez que as investigações se haviam limitado quase exclusivamente ao homem. Dá-se com os naturalistas o mesmo que com os homens pouco versados em arquitetura, os quais, no meio da profusão de elementos que sobrecarregam um estilo, não podem decifrar o plano fundamental. Segundo as últimas investigações, estas circunvoluções cerebrais teriam capital importância e delas trataremos antes de nos ocuparmos com as relações de peso e volume. Na opinião de Gratiolet, essa conformação cerebral é peculiar ao macaco e ao homem, existe ao mesmo tempo nas túnicas cerebrais, quando surgem, uma ordem geral, uma disposição típica e comum às duas espécies. Essa uniformidade na disposição das pregas cerebrais, no homem e nos símios, diz esse fisiologista, merece a mais acurada atenção dos filósofos. Há também um tipo particular de pregas nos maquis, nos ursos, felinos, caninos, etc., enfim, para todas as famílias animais. Cada qual tem suas características, sua norma, em cada grupo podemos facilmente reunir as espécies pela só confrontação das túnicas cerebrais. Parece que o pensamento é proporcional ao número e à irregularidade das circunvoluções. O homem, o orangotango e o chimpanzé têm circunvoluções no lobo médio, ao passo que nas outras espécies de macacos e nos outros animais esse lobo é absolutamente liso. A figura desses sulcos e dos que descrevem meandros irregulares nos outros lobos é tanto mais irregular, quanto mais caracterizado o pensamento. Os animais gregários como a foca, os elefantes, cavalos, renas, carneiros, golfinhos, apresentam um desenho menos regular que o dos outros animais. Deste ponto de vista, o que sobretudo distingue o cérebro humano do simiesco é que, entre circunvoluções que se dirigem do lobo occipital para o temporal, duas há, no homem, que não se encontram no macaco, sendo este um dos maiores contrastes que separam os dois cérebros. Nas espécies animais e na humana, a superioridade da inteligência parece tanto mais elevada quanto mais sinuosas sejam as anfratuosidades do cérebro, mais profundos os sulcos e mais numerosas as impressões e ramificações, a assimetria e irregularidade. As estrias, muito visíveis no cérebro do adulto, não se evidenciam no da criança.
O cérebro de Beethoven apresentava anfratuosidades duplamente mais profundas que os cérebros comuns. Poderão alguns anatomistas responder que grandes animais muito broncos, tais como o asno, o carneiro, o boi, apresentam maior número de circunvoluções que animais de maior inteligência quais o cão, o castor, o gato. Mas, é preciso não esquecer os matemáticos e considerar que os volumes são, entre eles, como os cubos dos diâmetros, ao passo que a superfície são como os quadrados entre si. O volume do corpo que aumenta, cresce mais rapidamente que a sua superfície. Baseemo-nos num exemplo: uma esfera, com 2 metros de diâmetro, mede 12,566 metros de superfície e 4,188 metros de volume. Uma esfera de 3 metros, de diâmetro mede 28,275 metros de superfície e 14,113 metros de volume. 4/3 de nr3 sobe mais rapidamente que 4nr2. O volume do cérebro do tigre está para o seu corpo na mesma razão que o do gato, mas a superfície é proporcionalmente menor e, para atingir um igual desenvolvimento, é preciso que ela se retraia e se enrole. Estas circunvoluções têm, sem dúvida, a sua importância, mas era natural se imaginasse que o peso comparativo do cérebro das diferentes espécies deve ter não menor importância e que as suas variantes na espécie humana devem ser tomadas em consideração. De fato, parece que os seus efeitos estejam em proporção com a massa. Assim é que, na criança e no velho, ele é menor que no homem maduro. A alma da criança como que se desenvolve, à medida que aumenta a substância cerebral. O peso normal de um cérebro humano é de 3 a 3,5 libras. O peso do cérebro dos cretinos desce, por vezes, a 1 libra, 453 gramas. O de Cuvier pesava mais de 4 libras. O tamanho, a forma, o arranjo da composição do cérebro, são também invocados pelos anatomistas como correlatos à inteligência. A anatomia comparada mostra-nos, em toda a escala animal, inclusive o homem, que a energia da inteligência está em relação constante e ascendente com a constituição material e o tamanho do cérebro. Os acéfalos são os que ocupam o primeiro grau da escala. O homem, supõe-se, tem o maior cérebro real, pois, ainda que o de alguns animais, no conjunto, sejam mais volumosos, o humano é o mais considerável nas partes que dizem com as funções do pensamento. O resultado geral das operações anatômicas demonstra que a diminuição do cérebro animal aumenta à proporção que baixa a escala zoológica, e que os animais dos primeiros degraus, como sejam os anfíbios e os peixes, são os de menor cérebro. Esses fatos gerais não deixam de ter exceção, como veremos daqui a pouco, mas cumpre-nos expô-los conscienciosamente, antes de os discutir ou explicar. A convicção da grande importância que tem a conformação cerebral, nos mamíferos, chegou a ensejar a proposta de uma nova classificação baseada nessa conformação. A nós nos parece, contudo, que não é tanto no peso absoluto do cérebro, como na sua relatividade com o peso do corpo, que devemos atentar. Seja o cérebro do elefante ou do hipopótamo mais pesado que o de qualquer rapariga, não há nisso nenhum caráter distintivo, favorável aos primeiros. É mais razoável considerar as relações, sem chegar a concluir daí que o cérebro de um magro pensaria melhor que o de um gordo. Sob este aspecto, os macacos e as aves ocupam a primeira linha. O cérebro do asno não pesa mais que 250 partes do corpo, ao passo que o do rato dos campos corresponde a 31 partes, o que levava o espirituoso Andrieu a dizer que os ratos tinham um focinho muito espiritual. Como circunvoluções, peso absoluto, peso relativo, deixassem grandes incertezas sobre as relações do cérebro com o pensamento, supuseram que a superioridade do ser estaria em relação com a quantidade de gordura contida no cérebro. O homem tem no cérebro mais gordura que os mamíferos, estes mais que as aves. A massa cerebral do bovino não atinge a 1/6 da do homem. O que caracteriza o cérebro do feto, durante a gestação, é o fato de não conter quase gordura, sobretudo fosforada. Nos recém-nascidos a gordura já se encontra assaz aumentada e, daí por diante, avulta rapidamente com a idade. A distinção racial não se nota no cérebro da criança, branca ou preta.
São crânios que apresentam as maiores semelhanças. Balzac, Investigação do Absoluto, já tivera a ideia de considerar o fósforo como o elemento mais importante do intelecto. Feuerbach, ampliando a importância deste corpo e referindo-se a um trabalho de Kohlberg, que lhe atribuía grande influência no sistema nervoso, o deu como origem do espírito. Huart imagina que essa substância incendeia-se e alumia, com o fogo do cérebro, como se dá com um lampião. Mais de espaço, veremos aqui extremos de exagero chegou Moleschott. Quanto à atualidade, terminemos a observação especial do cérebro com algumas comparações particulares, dignas de interesse para nossa raça. Em muitas espécies, os crânios masculinos se diferenciam tanto que poderiam induzir-nos a classificá-los como de espécies diferentes. Na espécie humana, a diferença é igualmente notória. Assim é que o crânio feminino é menor, tanto na circunferência horizontal como na capacidade interna. O cérebro de menor peso, da mulher, aproxima-se do infantil. O outro fato notável é que a disparidade reinante entre os dois sexos, relativamente à capacidade craniana, aumenta com o aperfeiçoamento da raça, de sorte que o europeu se distancia da europeia, mais que o negro da sua companheira. Karl Vogt comenta essas experiências de Oelker e adverte que é mais fácil mudar uma forma de governo do que a panela tradicional. O cérebro da mulher pesa, em média, 2 onças menos que o do homem. Aristóteles há muito previra e a ciência experimental verificou que o belo sexo tem um cérebro mais leve do que o nosso. Talvez convenha acrescentar que as medidas não foram tomadas pelas mulheres. Acrescentaremos, também, que a estatura e o peso médio da mulher, sendo inferiores aos do homem, conviria levar em conta essa diferença, vantajosa para ela, mulher. Mas, nada obstante, as senhoras se nos avantajam tanto, pelos dotes de coração, que lhes não custará ceder-nos a fria superioridade do entendimento. Outra distinção se patenteia, igualmente, no tamanho do lobo frontal. A circunferência do crânio é, em média, de 546 milímetros para as inteligências vulgares, de 544 para os imbecis, em geral, e de 541 para os do primeiro grau. Estas medidas estão, porém, longe de significar alguma coisa. Uma característica anatômica mais geral consiste em que o cérebro recobre o cerebelo tanto mais completamente quanto mais elevado seja o animal na escala zoológica. Já nos macacos se encontra um bordo estreito que ultrapassa, atrás e embaixo, os hemisférios cerebrais. Nos outros animais ele estende-se ainda, mais a mais. A mesma observação pode ser feita do ponto de vista embriológico. No feto o cerebelo não é recoberto pelo cérebro, senão depois do 7º mês. Longe estamos de negar a existência de uma relação constante, que parece ligar a inteligência à estrutura do cérebro. As cabeças de Vesali, Shakespeare, Hegel, Goethe, são exemplos de superioridade manifestada pelo desenvolvimento do lobo frontal. Queremos mesmo crer que algumas exceções sejam devidas ao fato de, nem sempre, o desenvolvimento aparente do cérebro corresponder ao seu peso, e que, em dados casos de idiotia, a água substitui a substância cerebral. Em geral, não é por uma característica particular que se manifesta a superioridade intelectual, e sim pelo conjunto de todas as suas partes. Enfim, podemos admitir, com alguns anatomistas, que o peso do cérebro aumenta até os 25 anos e se mantém imutável até os 50, para de novo decrescer consideravelmente na senectude. O cérebro é insensível, absolutamente, e só os pedúnculos cerebrais e as camadas ópticas parecem não o serem. Nos profundos ferimentos da cabeça, que apenas interessam este órgão, poderemos tocar-lhe a superfície e mesmo extrair pedaços, sem que o paciente experimente qualquer dor. Em compensação, as experiências feitas neste sentido com as aves, demonstraram que o cérebro é, evidentemente, a sede única da inteligência. Pássaros e pombos, alimentados artificialmente, puderam sobreviver um ano à respectiva ablação do cérebro. O resultado é que o animal, assim privado do cérebro, permanece mergulhado em sono profundo, nada vê, nada ouve, tendo embora olhos e ouvidos.
Os movimentos conservam-se e combinam-se, ainda, dentro de certos limites. O animal sente a dor e faz movimentos por evitá-la, mas torna-se estúpido e, como num estado de sonho, que exclui a consciência, é um autômato que poderá viver desde que o alimentem por processos mecânicos quaisquer, mas que morrerá de fome com a boca no alimento, visto-lhe ser interdito combinar a imagem do alimento e a necessidade de o tomar, com os movimentos necessários a esse fim. Em se extraindo, camada a camada, os dois hemisférios cerebrais, ver-se-á que a atividade intelectual diminui na razão do volume da massa retirada. Atingindo os ventrílocos, dá-se a perda do conhecimento. A significação e formação dos tecidos são ainda possíveis, mas o animal fica inteiramente inacessível às impressões do mundo exterior. A consciência desapareceu sem deixar traço. Vemos, assim, que, com a retirada sucessiva, e por camadas, das partes superiores do cérebro, as faculdades diminuíram pouco a pouco. Galinhas assim operadas continuaram com vida vegetativa. A diminuição progressiva da inteligência integral e proporcionada às ablações, antes que de uma que outra faculdade, faz prova negativa da teoria das localizações, mas, perguntamos, poder-se-á aplicar ao homem o fato observado com o intelecto de uma galinha? Eis o que nos parece duvidoso. Diante destas experiências de Flourens, de Valentin e fisiologistas outros, Buchner exclama: poder-se-á exigir prova mais brilhante para demonstrar a conexidade absoluta da alma e do cérebro, do que a fornecida pelo escalpelo demonstrando a alma peça por peça. Uma alteração no cérebro acarreta uma alteração correspondente no pensamento. As enfermidades mentais assinalam-se por umas tantas lesões. Em 318 dissecações de alienados, apenas 32 deixaram de patentear alterações patológicas do cérebro e das membranas, e 5 somente não apresentavam anomalia qualquer, Romain Fischer. Lesões cerebrais há que produzem, por vezes, efeitos espirituais surpreendentes. Assim, contam os anais da fisiologia que no Hospital de São Tomás, Londres, um homem gravemente ferido na cabeça entrou a falar, depois de curado, um idioma absolutamente esquecido durante a sua permanência de 30 anos naquela cidade. Uma degenerescência de ambos os hemisférios produz sonolência, debilidade mental e mesmo idiotia completa. A superabundância de líquido raquidiano origina a debilidade mental e o estupor. A ruptura de um vaso sanguíneo do cérebro causa um estado patológico chamado apoplexia. Toda a gente sabe que a perda da consciência é uma consequência dessa alteração mórbida. A inflamação do cérebro causada pela replexão dos vasos sanguíneos e uma excessiva exsudação plástica, desfecham a febre cerebral e o delírio. Quando os batimentos do coração fraquejam, a ponto de ocasionar uma síncope, o sangue aflui escassamente ao cérebro. Também a perda dos sentidos acompanha uma síncope. O cérebro dos decapitados morre célere, em consequência da perda de sangue. Sendo o oxigênio condição indispensável ao renovamento do sangue, e em lhe faltando este, o encéfalo é o primeiro a se ressentir e sobrevém, então, as cefalgias, as vertigens, as alucinações. O chá influi no discernimento, o café estimula a potência artística do cérebro e o álcool acarreta a embriaguez com as suas consequências. Todas as impressões recebidas pelos ouvidos e pelos olhos são influências materiais, transmitidas ao cérebro pelo sistema nervoso, provocando modificações materiais correspondentes. Uma pessoa que nos infunde simpatia, muda-nos o curso das ideias. Quando um pobre habitante dos vales paludosos escala os Alpes, fica deslumbrado com as suas novas impressões. A música convida ao sonho, a baunilha, os ovos, o vinho quente, exaltam os desejos, um céu luminoso nos alegra, um céu sombrio nos entristece. Desde o momento em que somos engendrados, entramos num oceano de matéria em circulação. O que somos, devemo-lo em parte aos nossos avós, à nossa alimentação, ao nosso país, à nossa educação, ao ar, ao tempo, ao som, à luz, ao nosso regime, às nossas vestes. Tais os fatos positivos, constatados pelas ciências fisiológicas e invocados pela escola materialista, ao declarar que as faculdades intelectuais são produto da substância cerebral.
Fizemos este esboço não só no intuito de levantar o combatido adversário, como para fornecer cabedal de reflexão a muitos espiritualistas ingênuos, que acreditam resolvidos todos os problemas. No capítulo seguinte, infligiremos os senhores materialistas, desafiando-os a responderem a 3 questões solidárias que arrasam de alto a baixo seu palanque. Mas, enquanto não fazemos, interessa-nos inquietá-los a pretexto da solidez de suas pretensiosas explicações. Notemos, antes do mais, que nenhuma lei exclusiva existe, acerca da correspondência do cérebro com o pensamento. Não está rigorosamente demonstrado. Primeiro que o peso do cérebro aumenta até a madureza e decai depois, Sommeringly fixa o desenvolvimento máximo aos 3 anos, Winsel aos 7, Tiedemann aos 8, Gratiolet na velhice, etc. Segundo que a inteligência esteja em relatividade com o peso, os crânios de Napoleão, Voltaire, Rafael, não ultrapassaram a média. Terceiro que uma fronte larga seja índice de genialidade, Lelut demonstrou que os idiotas apresentam ordinariamente uma fronte desenvolvida e que é impossível determinar relações exatas entre a inteligência e as dimensões cranianas. Quarto que a loucura provenha sempre de uma lesão cerebral, antes parecendo uma afecção psíquica, Esquirol, Lelut, Leurit, Georget, Ferrus, constataram que a loucura não é seguida de lesões senão quando coincide com enfermidades orgânicas. Nossos adversários têm consciência das dificuldades que a questão apresenta e procuraram, alhures, a causa material da inteligência, como, por exemplo, no fósforo, a que já aludimos. Acreditaram ter achado 4% de fósforo no cérebro dos alienados, 23% no cérebro normal e 1% no dos imbecis. Haverá, porém, necessidade de frisar que não há lei absoluta, que todas estas explicações não satisfazem e que, em suma, não existem essas diferenças. Vejamos agora se os fatos acima expostos provam, tão clara e peremptoriamente quanto o supõe, que o pensamento não passa de função fisiológica e que a alma é atributo da matéria. O nó do problema está em decidir se o cérebro é um órgão ao serviço da inteligência, ou se esta é uma criação do cérebro, filha e escrava da substância cerebral. É sempre, sob outro aspecto, a mesma questão de força e matéria. Domina a força. Obedece-lhe a matéria? Ou é o contrário que se dá? Esses senhores declararam, sem forma outra de processo, que, evidentemente, a força é um atributo da deusa matéria e a alma não passa de ilusão de si mesma, a crer na sua personalidade, quando mais não é que o resultado passageiro de um movimento do fósforo, ou da albumina, nos lobos cerebrais. Se esta grosseira explicação está tão bem demonstrada e é tão evidente para os nossos adversários, confessamos que, ao nosso ver, ela é obscura e nos parece incapaz de algo provar, na atualidade, a esse respeito. Não somente a fisiologia cerebral ainda está na sua infância, como, no parecer mesmo dos fisiologistas mais eminentes, as relações do cérebro com o pensamento permanecem profundamente desconhecidas. Sem dúvida, o estado da alma prende-se ao estado do cérebro, certo, o enfraquecimento deste acarreta o desfalecimento daquela, as crianças e os velhos, posto que com exceções numerosas, raciocinam com menos clareza e rigor que os homens maduros, e concebe-se que uma lesão cerebral produz a perda de faculdades correspondentes, mas, que prova tudo isso, uma vez que o cérebro é, neste plano, o instrumento necessário, sine qua non, da manifestação da alma, se, em vez de ser a causa, ele é apenas a condição. Se o melhor músico do mundo só dispusesse de um piano com falta de algumas teclas, ou de instrumento outro de construção defeituosa, seria lícito negar talento musical a esse músico só por lhe falhar o instrumento, sobretudo, quando, ao seu lado, outros artistas, por disporem de instrumentos à altura de seus talentos, se fazem admirar por quem os ouve. Por mais que Brossais moteja do pequenino músico, oculto no fundo do cérebro, não conseguirá desatar o nó da questão. Abstenhamo-nos de círculos viciosos. Este, na verdade, o primeiro ponto a examinar, é ou não a alma uma força pessoal animando o sistema nervoso?
Uma primeira resposta é dada por este fato acima relatado, de oferecerem os hemisférios cerebrais tanto mais sinuosidades, meandros e circunvoluções irregulares, quanto mais pensante é o portador desse cérebro. Não se dirá então, que, precisamente por ser independente e ativo, o pensamento trabalhou mais fortemente e esse cérebro, que, por se haver ele retraído muitas vezes sobre si mesmo, por ter tremido de angustiosas ânsias, em constrições de medo e em êxtases de amor, por haver procurado, meditado, escavado os problemas, por se haver ora revoltado, ora submetido, por ter, numa palavra, desempenhado rudes labores, é que a substância, veículo de comunicação com o exterior, guardou os traços desses movimentos e vigílias. Esta é a nossa opinião e pensamos que seria difícil demonstrar-nos o contrário. Alberto, um anatomista de Bonn, dissecou cérebros de pessoas que se haviam entregado a trabalhos intelectuais durante alguns anos, e achou em todos uma substância muito consistente e a massa parda, bem como os sulcos, assais desenvolvidos. Se, por outro lado, observamos com Spurzheim, Gall e Lavater, que a cultura das faculdades superiores do espírito se nos imprime no crânio e no semblante, se visitarmos o Museu de Antropologia de Paris e notarmos, através da coleção de crânios do Abade Freire, que os progressos da civilização redundaram na elevação da parte anterior e na depressão da occipital, poderemos tirar destes fatos uma conclusão diametralmente oposta à dos adversários. Para afirmar que o pensamento rege a substância cerebral. Não temos aí, claro como o dia, o trabalho do espírito sobre a matéria. E as conclusões não derivam de si mesmas para abrir passagem triunfal à nossa doutrina. A propósito de conclusões, não podemos eximir-nos de admirar a facilidade com que se pode tirar dos mesmos fatos conclusões inteiramente contrárias. Tudo depende da disposição de espírito e haveria que desesperar dos progressos da teoria, se a maioria dos homens tivesse o caráter mal formado. Verificariam, por exemplo, em experiências com alienados, que alguns haviam recuperado a consciência e a razão pouco antes de morrer. Concluíram os espiritualistas que as almas desses infelizes voltavam, após longo isolamento, ao conhecimento de si mesmas e ao predomínio do corpo, sendo-lhes permitido, nesse transe supremo, abrirem os olhos da consciência ao passarem desta para a outra vida. Os materialistas, ao invés, aproveitaram o fato, alegando que a aproximação da morte liberta o cérebro das influências tórpidas e mórbidas do corpo. Mais do que se imagina, a própria anatomia fisiológica se embaraça, no concernente à loucura em relação com o estado do cérebro. Enquanto num, como os citados, muito veem, outros, não menos hábeis, nada encontram. Assim, o alienista Leurit declara que nenhuma alteração cerebral se encontra, senão nos casos em que a demência é precedida de qualquer outra enfermidade, e que essas alterações são tão variáveis e diferentes que não autorizam apresentadas, afirmativamente, como verdadeiras causas. Assim também, a propósito das anfratuosidades há pouco referidas, poder-se-ia não ver mais que efeitos. Quando nossos adversários acrescentam que os casos de demência protestam contra a existência da alma, não estão melhor aparelhados para defender o seu sistema. Duas hipóteses se apresentam para explicar a loucura. Ou há, ou não há uma lesão no cérebro. No primeiro caso, a falha do instrumento não demonstra a inexistência do artista, e, no segundo, o problema fica pertencendo à ordem mental. Melhor ainda, o primeiro caso pode enquadrar-se no segundo, se admitirmos, qual sugere a experiência, que a loucura seja causada por uma dor súbita, por um grande susto ou por desesperação profunda tem, em todos estes casos, sua fonte no ser mental, que reage contra o estado normal do cérebro e lhe acarreta qualquer alteração. Ainda que, é evidente, que quem sofre é o ser pensante, a determinar no organismo um distúrbio correspondente ao sofrimento. E de fato, tem-se verificado que as alterações só se encontram nas loucuras antigas, como seu espírito aí fora o que é por toda a parte o movimentador da substância. Por outro lado, enquanto os adversários deduzem da descrição anatômica do cérebro que a faculdade de pensar não é mais que propriedade de movimentos do conjunto, nós vemos, na multiplicidade mesma desses movimentos, uma submissão do cérebro à grande lei da divisão do trabalho,
por dar a cada órgão a sua função, de acordo com a respectiva situação, estrutura, composição, forma, peso, tamanho. Vemos, nessa variedade de efeitos, um argumento a favor da independência da alma, de vez que a hipótese desses fisiologistas não pode, de maneira alguma, conciliar uma tal complexidade dinâmica do cérebro com a simplicidade necessária e reconhecida, do ser intelectual. Falaremos, daqui a pouco, especialmente da simplicidade do ser pensante, pois que nos resta algo dizer ainda, sobre as relações de cérebro e alma. As comparações de crânios encontrados em antigos cemitérios de Paris, desde quando o prefeito de Napoleão III promoveu a remodelação da cidade, e, em particular, a diferença entre crânios das valas comuns e dos túmulos particulares, estabeleceram novamente que os indivíduos votados às ciências e artes possuem uma capacidade cerebral maior que a dos simples operários. As mesmas escavações revelaram que a capacidade craniana dos parisienses aumentara, de Filipe Augusto para cá. A capacidade craniana do negro livre é maior que a do escravo. Eis um fato significativo que poderia, em dada circunstância, ser invocado a favor da liberdade. Tendo provas de que as impressões exteriores influem no pensamento, temo-las por igual de que o pensamento domina os próprios sentidos. Quantas criaturas não vemos por aí, cujo cérebro e cujo corpo padecem enfermidade lenta e rebelde, arrostando uma existência de misérias e dores e conservando, sem embargo, fortaleza de ânimo, e guardando a flor da virtude, sobrancelhas a torrente de lodo que as arrasta, e vencendo pela grandeza do caráter os zelos da adversidade. Negaríeis, também, que haja dores morais que residem, lacerantes, nas profundezas insondáveis da alma, dores íntimas, não causadas por acidentes físicos, nem por enfermidade exterior, nem por alteração do cérebro, mas, tão só, por uma causa incorpórea, qual a perda de um pai, a morte de um filho, a infidelidade de um ente amado, a ingratidão de um protegido, a traição de um amigo, ou ainda pelo quadro de um infortúnio. Pela derrota de uma causa justa, pelo contágio de ideias malsãs, por multidão de causas, enfim, que nada têm de comum com o mundo da matéria e não se medem geométrica e quimicamente, mas constituem o domínio do mundo intelectual? Não vemos, assim, mesmo sob o seu aspecto físico, a influência do espírito sobre o corpo? As paixões refletem-se no semblante. Se empalidecemos de medo, é que este sentimento, manifestando-se por um movimento do cérebro, retrai os vasos capilares da face. Se a cólera ou a vergonha purpureiam-nos o rosto, é que os movimentos engendrados dilatam os ditos vasos, conforme o indivíduo. Mas aqui, é ainda o espírito que desempenha o principal papel. Se alguma vez corastes a impressão subitânea de um olhar feminino, não há desdouro em confessá-lo, não sentistes que a indiscreta impressão se transmitia ao cérebro por intermédio dos olhos e daí descia ao coração para remontar ao rosto? Procurai analisar essa sucessão, e mesmo que não coreis tomado de qualquer súbito temor, aplicai a mesma análise e concluireis que, sem o quererdes, as impressões vos passam céleres pela mente, antes que se traduzam exteriormente. O mesmo se verifica com os sentimentos, é no peito e não na cabeça que uma inexprimível sensação de plenitude ou de vácuo se manifesta, quando, em certas horas de melancolia, o pensamento se nos desprende e voa para o ser amado. Mas, como essa sensação não se produz senão depois de pensarmos, é evidente que, ainda que, o espírito representa o papel primacial. Sob outros aspectos, um súbito terror se comunica ao coração e acelera ou retarda o pulso, podendo mesmo paralisá-lo numa síncope. A tristeza e a alegria produzem lágrimas. O trabalho mental fatiga o cérebro, o sangue se empobrece, a fome se faz sentir. Todas estas, e grande número de observações outras, induzem-nos a crer que o pensamento, ser imaterial, tem sede no cérebro, o qual lhe serve tanto para receber os despachos do mundo exterior como para levar-lhe suas ordens. E, de resto, nós já sabemos que o cérebro e a medula mais não são que poderosos feixes de fibras nervosas, nervos que partem desse veio, irradiando em todos os sentidos para a superfície do corpo, e nos quais existe uma corrente análoga à corrente elétrica. Os nervos são fios telegráficos que transmitem à consciência as impressões do interior, enquanto os músculos executam as ordens do cérebro.
Ora, Du Bois Reymond mostrou que toda atividade nervosa manifestada nos músculos, a título de movimento, e no cérebro, a título de sensação, é seguida de uma alteração da corrente neuroelétrica. Mas dizer, com o mesmo Du Bois, que a consciência não passa de produto da transmissão desses movimentos, é cometer uma ingenuidade, como se pretendêssemos que a correspondência telegráfica diariamente trocada entre os gabinetes de Londres e Paris tivessem por causa a passagem de uma nuvem tempestuosa, ou de uma bobina de indução para o manipulador, e que o receptor de si mesmo recambiasse a resposta dos despachos inteligentes. Proclamar que não há no homem mais que um produto da matéria, assimilá-lo a um composto químico e deduzir que o pensamento é uma produção química de certas combinações materiais, é um erro monstruoso. Todos sabemos que o pensamento não é ingrediente de oficina. Espírito e matéria são entidades tão estranhas uma à outra, que, todas as línguas, de todos os tempos, sempre as conceituaram diametralmente opostas. As leis e forças espirituais existem independentemente das corporais. A força de vontade é bem distinta da força muscular. A ambição difere da fome, o desejo distingue-se da sede. Onde encontrareis as leis morais que regem a consciência? Que o crânio caucásico seja oval, o mongol redondo e o negro alongado, em que é que o sentir humano se associa às fibras granulares ou cilíndricas? Que tem de comum as noções de justo e injusto com o ácido carbônico? Em que um triângulo, um círculo, um quadrado, podem afetar a bondade, a generosidade, a coragem. Seria justo dizer que Cromwell tinha 2,231, Byron 2,238 e Cuvier 1,829 gramas de inteligência, por serem tais os pesos de seu cérebro? Na verdade, quando se procura sondar o assunto a fundo, fica-se admirado de ver que homens de pensamento tenham chegado a confundir num só objeto o mundo espiritual e o material. Também perguntamos se esses experimentalistas aprofundaram bem o sentido de suas palavras ao anunciarem proposições tais como as basilares de suas doutrinas: todas as faculdades que denominamos atributos da alma não passam de funções da substância cerebral. Os pensamentos estão para o cérebro, mais ou menos como a bilis para o fígado e a urina para os rins. A secreção do fígado, dos rins, diz outro escritor que não ousa atingir inteiramente a mesma comparação, verifica-se a nossa revelia e produz uma matéria palpável, ao passo que a atividade cerebral não se pode verificar sem a consciência integral e esta não segrega substância, mas forças. Que vem a ser segregar forças. Ficaríamos gratos a quem nos explicasse. Por que não segregar horas ou quilômetros? Mas, ouçamos ainda, o que denominamos quantidade consciencial, é determinado pelos elementos constitutivos do sangue. Uma prova de que a produção de forças mentais depende diretamente de permutas químicas, está em que os produtos usados pelo sangue, e filtrados nos rins, variam segundo a natureza do trabalho cerebral. O pensamento é um dinamismo da matéria. Movimentos materiais, ligados nos nervos a correntes elétricas, são percebidos no cérebro como sensação e esta sensação é o conhecimento de si mesmo, é a consciência. A vontade é a expressão necessária de um estado do cérebro, produzida por influências exteriores. Não há livre-arbítrio, molestiot creis la fides lebens, segundo, 156, 181. A mesma relação existe, segundo Uski, entre o pensamento e as vibrações elétricas dos filamentos do cérebro, qual a da cor com as vibrações do éter. O pensamento é uma secreção do cérebro. Já o dissera Cabanis há mais de meio século. Todos os atos humanos são frutos fatais da substância cerebral, afirmava Taine ainda há pouco. Vício e virtude valem por vitriol e açúcar. A estas, juntaremos uma última proposição, que parece formulada para explicar todas as outras, é a de Nicole, quando assevera justamente que as maiores tolices encontram sempre inteligências a elas proporcionadas. Kant tivera a lembrança de substituir a realidade do mundo exterior pelas ideias puramente subjetivas do espírito e, em compensação, o autor de Coirperum de Seyat, Sr. H. Scheffler, ensaia explicar a gênese do espírito pela matéria. Não lhe citaremos o processo, um tanto trabalhado, mas o testemunho crítico que lhe concedeu o defensor atual do animismo, Sr. Tissot.
Nesta hipótese de este é uma força da matéria, não uma simples força, mas uma resultante das forças simples da matéria, reunidas para, quanto mistério nestas duas palavras, formar o organismo humano. O espírito não atinge o estado fenomenal senão quando a matéria se tem organizado em corpo humano, que é abismo tão grande, que não se pode sequer entrever. Mas a tendência para esta organização ou para a produção espiritual, não existe na matéria. A necessidade de admitir a ação da força ressalta, em que lhes pese, de todas as suas definições. E que definições? Julguem-nas pela precedente. Mas, eis um traço de luz que pode juntar-se ao fogo de artifício, o pensamento, diz Buchner, espírito e alma, nada tem de material, não é matéria, bravo, mas, ouvide isto, é um complexo de forças heterogêneas, formando uma unidade, é o efeito da ação concomitante de muitas substâncias materiais, dotadas de forças ou propriedades. Segundo a judiciosa conclusão do Dr. Oifer, aí temos uma explicação digna de emparelhar com a resposta de Sganarelle, os abundus, nequeis, nequer, potarim, quipsamilus, ou eis o que faz seja muda a vossa filha. Sábios. Já Epicuro tinha dito que a natureza de uma pedra é cair, porque ela cai, mas isto não é mais ciência, é comédia. As galimatias que nos impingem como definição da alma são uma pilhéria detestável. Adiante. Cada qual com o seu paladar. Comparável a estas definições, só mesmo a proposição de Hegel sobre a identidade de corpo e espírito. Eila, a matéria não é senão espírito, e o espírito não é senão matéria. Logo, são um e outra a mesma coisa. Este auto-raciocínio, que o seu autor qualifica de refutável, lá está na sua grande lógica. Famosa lógica, a demonstrar que o puro materialismo está real e efetivamente puro de todo o espírito. Como vedes, caro leitor, não faltam definições. Somente estamos ainda a perguntar que é o que elas definem. Mas valem, ainda assim, para nos provar que toda essa gente sabe tanto quanto nós da natureza da alma. Assim, neste capítulo, acabamos de ver que, se de um lado a constituição física do cérebro está de harmonia com a alma e maravilhosamente apropriada para que essa alma receba, de modo integral, as impressões do mundo exterior, julgue-as e transmita as suas próprias determinações, por outro lado, a anatomia do cérebro desautoriza a concluir não passe a alma de produto orgânico, ao passo que a filosofia deslinda. Na trama de incertezas e contradições do materialismo, a ação evidente do espírito sobre a matéria. Vimos que a loucura não é afecção orgânica, porém psíquica, e que a alma tem o seu mundo de dores e de alegrias, a determinação é patente. Será crível, entretanto, que, depois de considerar a loucura uma enfermidade fisiológica, ousassem equipará-la ao gênio, havendo, já agora, muitos médicos que a consideram uma nevrose. Só a nossa época era capaz destas ousadias. A constituição de muitos homens de gênio, diz Morial, de Tours, é bem, e realmente a mesma dos idiotas. Desenvolvendo desmesuradamente uma tese do Dr. Lelut, o autor sustenta que o gênio não pertence aos domínios do espírito, mas do corpo. Mas, em que base se firma ele? No fato de, dizem, certos homens de gênio manifestarem esquisitices, excentricidades, distrações, ou serem enfermiços, raquíticos, adiposos, surdos, gagos, ou ainda passíveis de alucinações. É realmente singular aferir o gênio pela singularidade das opiniões, pela originalidade, pelo entusiasmo ou pelo delírio. A nós nos parece que ele consiste, antes, na sublimidade do pensamento, na elevação da alma aos cimos do estudo científico, na plena posse de si mesma, em face das contemplações intelectuais. Esta singular identificação do gênio com a loucura foi valorosamente refutada pelo Sr. Paulo Janetti, no seu valioso trabalho sobre o cérebro e o pensamento. Esta teoria, diz ele, tomou aparência como realidade, o acidente pela substância, os sintomas mais ou menos variáveis, pelo fundamental e essencial. O que constitui o gênio não é o entusiasmo, pois este pode existir nos espíritos mais medíocres e vazios, e sim a superioridade do racionalismo.
O homem de gênio é o que vê mais claro, o que percebe maior contingente de verdade, o que pode relacionar maior número de fatos a uma ideia geral, o que encadeia todas as partes de um todo a uma lei comum, e que, mesmo quando cria, qual se dá na poesia, não faz mais que realizar, pela imaginação, a ideia que a sua inteligência concebeu. A característica do gênio está no possuir-se a si mesmo e não em ser arrastado por uma força fatal e cega, está em governar suas ideias e não em ser subjugado por imagens, está em ter consciência nítida do que quer e vê, e não em perder-se num êxtase vazio e absurdo, semelhante ao dos faquires indianos. Certo, o homem de gênio quando compõe não pensa mais em si mesmo, isto é, nos seus mesquinhos interesses e paixões, na sua pessoa trivial, pensa no que pensa, ou, por outra, não seria mais que um eco sonoro e ininteligente, o que São Paulo admiravelmente qualifica de símbolo sonas. Numa palavra, o gênio é, para nós, o espírito humano no seu melhor estado de saúde e vigor. Nada obstante, isolados no seu triste deserto, nossos apaixonados fisiologistas fazem a noite em torno de si, recusam confessar as faculdades mais nobres do espírito humano. Pretendem ser os rigorosos intérpretes da ciência, ter em suas mãos o futuro da inteligência, a olharem desdenhosos os pobres mortais, cujo peito serve de refúgio derradeiro à fé no passado e à esperança exilada. Fora do seu círculo não há mais que trevas, fantásticas ilusões. Eles têm na mão a lâmpada da salvação, sem perceberem, ai de nós, que o fumo negro que dela se exala perturba a visão e falseia a rota. Tudo comprimem, à força, para lhe extrair a essência, e quando chegam a capacitar-se de que a essência não corresponde ao que esperavam, declaram que a essência das coisas não existe em si mesma e não passa de relações, que acreditamos apreender nas transformações da matéria. Não há outra lei que a da nossa imaginação, nem mesmo forças, mas simplesmente propriedades da matéria, qualidades ocultas que, em lugar de nos fazer evoluir, recuam-nos a 20 séculos atrás, ao tempo de Aristóteles. Suas conclusões são meramente arbitrárias, nem a química nem a física as demonstram, qual dão a entender. Não são proposições geométricas a derivarem necessariamente umas das outras, como outros tantos corolários sucessivos, mas enxertos estranhos, arbitrariamente soldados à árvore da ciência. Felizmente para nós, eles também desconhecem as leis da enxertia. Essas vergôncias natimortas, de uma espécie exótica, são incapazes de receber a seiva vivificante, e a árvore em crescimento as esquece no seu progresso. Dito seja que, também hoje, essas vergôncias, não oferecem viabilidade maior que ao tempo de Epicuro e Lucrécio. A posteridade não terá, jamais, o trabalho de lhes recolher flores e frutos. Entretanto, a dar-lhes ouvidos, dir-se-ia estarem elas tão naturalmente enxertadas na árvore da ciência, que se nutrem da sua própria vida e se alimentam por seus próprios cuidados, como se uma mãe inteligente pudesse consentir em derramar a seiva do seu leite nos lábios de semelhantes parasitas. Do ponto de vista histórico, a atitude magistral que eles tomam, diante dos representantes da ciência moderna, é curiosa e digna de atenção. E fazem sucesso, visto o que, nem todos sendo sábios, há entre eles alguns que ocupam as primeiras linhas da ciência e, tendo publicado sobre a física obras de valor, as impõem e induzem a aceitar a falsa metafísica desses experimentadores. Diante do resultado dessas tendências, diante da materialização absoluta de todas as coisas, desse pretenso termo último do progresso científico, o aniquilamento da lei criadora e da alma humana, a que se reduzem as mais nobres aspirações da humanidade com as suas crenças mais instintivas e suas concepções mais antigas e mais grandiosas? Que resta das ideias de Deus, justiça, verdade, bem, moralidade, dever, inteligência, afeição? Nada, nada mais que poeira vil. Todos nós, pensadores animados do ardente desejo de saber, não passamos da evaporação de um pedaço de graxa fosforada.
Admiremos os panoramas soberbos da natureza, elevemos o pensamento a essas alturas luminosas e douradas de sol, nas horas melancólicas da tarde, escutemos as harmonias da música humana e deixemo-nos embalar pela melodia dos ventos e dos zéfiros, contemplemos a imensidade múrmura dos mares, subamos ao cimo esplendente das montanhas, observemos a marcha tão bela e tocante da vida planetária em todas as suas fases. Respiremos o perfume das flores, elevemos o olhar às estrelas radiosas que se ostentam nos esplendores do azul, ponhamo-nos em comunicação com a humanidade e sua história, respeitemos os gênios ilustres, os sábios que dominaram a matéria, veneremos os moralistas perseguidos, os legisladores de povos e permitamos ainda a amizade reunir corações, ao amor que palpite em nosso peito, ao patriotismo e à honra que nos inflamem o verbo. E, nessas ilusões caducas, não haverá mais que o efeito químico de uma mistura, ou de uma combinação de alguns gases. É uma questão de peso e de volume nos equivalentes do oxigênio, do hidrogênio, do fósforo, do carbono, que se juntam no alambique do cérebro em maiores ou menores proporções. Virtude, coragem, honra, afeto, sensibilidade, desejo, esperanças, discernimento, inteligência, genialidade, tudo combinações químicas. Saibamo-lo de uma vez por todas, a vida é tão somente isso. Que o coração nos paralise, que nossa alma não se preocupe mais com os bens intelectuais, que o nosso olhar não mais se eleve aos céus. Para que? A vida do espírito nada mais é que um fantasma. Demo-nos por felizes, com o saber que não passamos de secreção impalpável e inconsistente de 3 ou 4 libras de medula branca ou cinzenta. 2. A personalidade humana. Sumário. A hipótese da alma como propriedade do cérebro é insustentável diante dos fatos que atestam a personalidade humana, contradição da unidade da alma com a multiplicidade dos movimentos cerebrais. Contradição da identidade permanente da alma com a mutabilidade incessante das partes constitutivas do cérebro. Silêncio dos materialistas sobre esse duplo fato. Inanidade da sua teoria. Audácia de suas explicações, ante a certeza moral de nossa identidade. De como a unidade e identidade da alma demonstram a inanidade da hipótese materialista. Felizmente para as grandes e respeitáveis verdades de ordem moral, não estamos reduzidos a curvar a cabeça diante de tão grosseira conclusão. Como nos dias decantados pelo célebre autor latino das Metamorfoses, temos nascido para ficar de pé e contemplar o céu. Certo, poderíamos invocar aqui o testemunho imponente dos sentimentos mais profundos da natureza humana, poderíamos evidenciar, à luz meridiana, que nestas doutrinas perniciosas não há mais lugar para a esperança, moral para a consciência, luz para os pendores do coração, bondade natural, justiça na ordem universal, consolação para o aflito, e mais, que a população do globo não mais tem à sua frente nenhuma finalidade. Nenhuma claridade, nenhuma lei intelectual. Rolando, por aí além, turbilhonante, levada no espaço obscuro pela rotação e translação rápidas do globo e renovando-se a cada instante pelo nascimento e morte de seus membros, ela a humanidade não passa, à superfície desse globo, de bolorento parasita cegamente desabrochado e perpetuado por forças químicas. Sim, poderíamos, invocando o testemunho dos corações que ainda pulsam e das almas que ainda creem, dispor em linha de batalha os argumentos ainda vivazes da filosofia e da psicologia e derribar o adversário, constrangendo-o a confessar-se vencido. Todavia, como preferimos combater no mesmo terreno e com as mesmas armas, pretendendo refutá-lo só em nome da ciência de que se dizem intérpretes, apraz-nos permanecer no campo exclusivamente científico e desdenhar, qual o fazem eles, os silogismos da psicologia. Deixamos, assim, sem resposta as seguintes proposições adversas e os comentários com que as esticam: as leis da natureza são forças bárbaras, inflexíveis, não conhecem a moral nem a benevolência, Volt. A natureza não ouve as queixas nem as preces do homem, antes as repele inexoravelmente em si mesmo, Feuerbach. Sabemos, por experiências próprias, que Deus absolutamente não se miscui, de qualquer forma, nesta vida terrestre, Lutero. Aí temos conceitos bem consoladores, não é assim? Mas, repetimos, o sentimento não é cabedal científico e por isso não entraremos nesse capítulo.
Esta abstenção não nos impede, bem entendido, de convidar o leitor a meditar e decidir para que lado lhe pendem o coração e a razão. Mas, apenas do ponto de vista da observação científica e deixando de lado os pendores do coração e os imperativos da consciência que não deixam de algo ser na história da alma, dizemos que fatos há, nos domínios da observação pura, completamente inexplicáveis na hipótese materialista. No precedente capítulo, o leitor ainda pode ficar suspenso entre as duas hipóteses, porquanto apresentamos fatos mutuamente oscilantes, que deixam o espírito indeciso quanto ao centro de gravidade. Agora, porém, o centro de gravidade vai passar ao corpo das doutrinas espiritualistas e os que o não seguirem muito se arriscarão a desequilibrar-se e a cair, rápido, no mais vazio dos vácuos. Exponhamos, em primeiro lugar, as afirmativas materialistas contra a existência da alma e, para não falar só dos estranhos e fazer ao mesmo tempo histórico do materialismo em nosso país, escutemos Broussais, cuja obra foi o primeiro toque de reunir dos nossos modernos epicuristas e inaugurou, em nosso século, a primeira fase desse curso pouco luminoso. Para Broussais, como para Cabanis, Locke e Condillac, o homem é, simplesmente, o conjunto de órgãos em função. O eu, a personalidade humana não é um ser sui generis, é um fato, é um resultado, é um produto imputável a tal ou qual disposição da matéria. Inteligência e sensibilidade são funções do aparelho nervoso, mais ou menos como a transformação dos alimentos em quilo e sangue é função do aparelho digestivo, ou respiratório. A existência da alma não é mais que uma hipótese que se não funda em observação qualquer, que nenhum raciocínio autoriza, por gratuita e até mesmo destituída de senso. Reconhecer no homem mais que um sistema orgânico é cair nos absurdos da ontologia. Cabanis, no seu livro bem conhecido, Idestute de Tracy, na sua análise racional das relações do físico com o moral, emitem as mesmas opiniões, mas, sob forma menos explícita. Segundo os exagerados defensores da doutrina da sensação, a pessoa humana confunde-se nas funções orgânicas. Na realidade, não existe. Todos os homens, em todos os tempos e por toda a parte, acreditaram na existência pessoal, sentiram-se viventes e pensantes, todas as línguas enunciaram, nas primeiras páginas dos anais humanos, a existência do pensamento individual, a alma, a inteligência, o espírito, não importa sob que nome, poderíamos encher uma página de nomes primitivos, arianos, sânscritos, gregos, latinos, celtas, etc. Mas uma tal nomenclatura não se faz necessária e nossos leitores, certo, sabem da existência desses vocábulos. O bom senso popular, tanto quanto o gênio filosófico, espontaneamente acreditaram, desde que o mundo é mundo e há seres racionais na Terra, que existe em nosso corpo algo mais que a matéria, uma consciência própria, sem a qual não existiríamos e que se comprova a si mesma, pelo só fato da certeza íntima. Enfim, todos sentiram que nem o corpo, nem tampouco o mundo exterior, constituem a entidade pensante. Entretanto, a humanidade do passado, como do presente, parece que não leva em conta a opinião dos materialistas. Felizmente para nós, eles aí estão a esclarecer-nos de hora em diante, convidando-nos a reconsiderar a ingenuidade das nossas crenças. Como bem o disse um fino espiritualista, o Duque de Broglie, nos Écrites et Discours, t. Até aqui, caros amigos, dizem eles, acreditastes que existieis e tinhais um corpo, mas, desenganai-vos, porque não existis e é o corpo que vos possui. Só existis na aparência, o que chamais ou não passa de simples vocábulo, um não sei que, destituído de realidade e consistência, e o que realmente existe, no fundo de tudo isso, é alguma coisa de que não tendes consciência, nem ela tampouco a tem de vós. No parecer de Broussais com os seus colegas e discípulos, o eu é o cérebro. O pensamento, todos os fenômenos inteligentes, são excitações da matéria cerebral ou, para usar a mesma linguagem do autor, condensações da mesma matéria e, seja de que natureza for, toda a percepção mental está neste caso. Dor, alegria, saudade, julgamento, comparação, determinação, entusiasmo, desejo, tudo é condensação.
Se houver fenômenos complexos nesse laboratório do pensamento, quais uma série de raciocínios sucessivos partidos de uma impressão inicial, mesmo do exterior e culminando em ato voluntário, serão ainda condensação de condensações. Estas são o próprio pensamento, que não passa de consequência, de resultante, condensação mesma das fibras do encéfalo. Meu Deus! Que bela coisa é a ciência e como o Sr. Broussais possuía uma imaginação bem condensada. Sentir-se sentir, eis a fórmula e o único fato consciencial admitido por Broussais. Ora, qual o órgão que sente no organismo humano? Incontestavelmente, o cérebro. Logo, ele é o eu e todas as percepções do pensamento não passam de excitações da substância cerebral. Coisa que parece simples, mas desafia um ligeiro reparo. Temos visto que o cérebro é massa carnosa, pesando 3 libras mais ou menos e composta de medula, fibras brancas ou pardas, gordura fosforada, água, albumina, etc. Ora, entre essas substâncias, qual o pensante? A água, o fósforo, a albumina, o oxigênio. Se a faculdade de pensar está ligada a uma simples molécula, a um átomo real, não tendes o direito de negar a imortalidade da alma, pois, neste caso a faculdade